Fala galera, seja bem-vindo ao Waycast. Estamos aqui começando nosso primeiro episódio. Temos um convidado especial hoje que é o José Antônio, sócio proprietário da Plano Consultoria. Ele vai estar aqui compartilhando com a gente hoje algumas dicas, algumas sugestões de carreira e até mesmo as suas experiências profissionais e pessoais durante essa carreira de sucesso que ele desempenhou durante a vida dele. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Feliz sábado, feliz final de semana. Estamos aqui gravando hoje no sábado, mas o episódio vai ao ar todas as terças e quintas. Então, quando você... Começando aqui, né? Pergunta bem simples sobre o início da sua carreira. Quando você olha para trás, como que você enxerga que foi a sua decisão profissional, foi aquela virada de chave que você teve consciência que mudou o rumo da sua carreira? Você deixou de ser prestador de serviço e começou a desempenhar um papel empreendedor, começou a ter visão de negócio. Como foi essa virada de chave para você? A primeira decisão profissional realmente consciente foi parar assim de enxergar que a contabilidade, né, é apenas uma execução de obrigações. Não é isso, ela não é só uma execução de obrigações. Você tem que estar atento à estrutura de negócio do seu cliente, etc., né? Então, basicamente, a virada de chave foi isso. A partir do momento que a Plano foi criada e a gente entendeu que eu não estava ali só para cumprir obrigações, né? O que a maioria das empresas fazem, ou os escritórios começam a fazer, e até chamam, né? O contador que só emite DARF. Não, não é isso. Ele tem algo a mais que ele precisa trazer ali pro cliente, para ele ter confiança em você, no teu trabalho, né? E agregar conhecimentos, né? Foi essa a situação. Então, a partir do momento que nós tivemos essa consciência, aí foi a virada de chave. Todo escritório, ele começa assim, não todo escritório, todo negócio, o início é muito complicado, né? O início é muito complicado. Por mais conhecimento e estrutura que você monte, não é tão fácil assim. Então, tem aquela parte que o cliente, dependendo a visão que ele tem, como eu te falei, algumas empresas ela tem essa visão de você ser o contador lá que vai emitir o DARF, cumprir as obrigações fiscais, etc. E não é bem isso. É aquele famoso step by step, né? Caminhando passo a passo para você conseguir chegar lá, né? Com certeza, com certeza. Tá. E assim, a área contábil é uma área bem difícil, assim, né? As pessoas são muito conservadoras na hora que você fala em trocar de contabilidade, trocar de consultoria contábil. As pessoas, principalmente na área de comércio, o pessoal tem aquela coisa de, é meu contador, não vou mexer, tá lá há anos e tal. Como que você, tendo essa área conservadora, em que momento você entendeu que você não poderia ser só mais um contador, você teria que pensar mais como cabeça de empresário, pensar mais como um negócio do que como uma área contábil? Em que momento você viu esse equilíbrio na área profissional ali, no seu dia a dia? Entendi. É assim, é como você está dizendo, né? Hoje, a empresa que tem o teu contador, seja ele um contador interno ou uma terceirização, né, um escritório contábil, ele deposita toda a confiança dele, né, naquela empresa, naquele contador. Então, os pequenos detalhes, a forma da empresa trabalhar, a forma da empresa gerir o teu negócio, né? Então, é como na tua casa, né? Você ganha o teu salário, você vai gerenciar o teu salário, você vai fazer os seus investimentos e assim, ninguém precisa saber o que você está fazendo, desde que você faça de uma forma correta, né? Então, na empresa não é muito diferente, não. Você criou um vínculo aqui com aquele contador, né? A partir do momento que o empresário ele entende que ele tem que trocar de contador, seja qual for o motivo, ele vai procurar um profissional que realmente conheça a matéria, que ele sinta que possa agregar conhecimento e fazer com que a empresa dele cresça. Mas é assim, voltando àquela situação, a partir do momento que ele confia no profissional dele, naquele escritório, todas as empresas têm muitos detalhes, muitos segredos. Isso é normal, né? Seja ele segredo industrial, segredo financeiro, né? Você tem o pessoal que você trabalhou, investiu e treinou, que você
não quer jogar isso para qualquer um, né? Então, como que funciona isso? Através de uma reunião, de uma entrevista, você vai tentar colocar para aquele empresário que você tem capacidade de assumir aquela responsabilidade, né? Que você, até por uma questão ética, né, contábil ou profissional, você vai manter sob sigilo absoluto tudo aquilo que ele te falar, né? Assim, o contador é igual o advogado, né? Você tem que contar tudo para ele te trazer as soluções, né? Então é isso que você tem que mostrar pro empresário, que você tem capacidade de gerir o negócio dele com responsabilidade, né? E com sigilo absoluto. Perfeito. Até porque se você não tiver confiança no contador ou o contador não for uma pessoa de confiança, muitas vezes pode até derrubar um negócio, derrubar uma Pode, empresa, né? pode, com certeza. Isso nós já ouvimos bastante. É mais ou menos aquela situação, né? Dependendo de como o empresário agir, ou o contador agir, ele tem plenos conhecimentos e plenos poderes para fechar uma empresa, né? Então é muito complicado, é realmente uma questão de ética e profissionalismo, né? E uma empresa como a Plano, que está há muitos anos no mercado, com certeza tem várias experiências positivas nesse sentido, né? Sem dúvida, sem dúvida. A Plano ela está há 21 anos no mercado, né? A grande maioria dos nossos clientes foram clientes por indicação, né? A Plano nunca focou assim em propaganda, em divulgação pela internet, etc., né? Ela iniciou, quando eu criei a Plano, eu vim de uma empresa de grande porte, então tinha vários conhecimentos, vários escritórios que trabalhavam conosco lá, e fui bastante incentivado a criar Plano nessa época, né? Pelo conhecimento que eles tinham do meu profissionalismo dentro dessa empresa. E à medida que a Plano ela foi criada, esses colegas, né, esses parceiros ficaram sabendo que logicamente você divulga para eles, né, houve todo um trabalho nesse sentido, a gente começou a receber as indicações, né, e pelo trabalho que se fazia, um foi indicando para o outro, foi indicando e a empresa foi crescendo até surpreendentemente de uma forma relativamente rápida, né, Bacana. relativamente bem rápida. E assim, a gente sabe que todo, como você falou no começo, todo negócio é difícil no começo, né? Mas não, nem sempre só no começo. Os negócios passam por uma sazonalidade, às vezes por altos e baixos. Sempre tem aquela fase que você considera a fase mais difícil. Aquilo lá me fez aprender. Para você, qual foi a fase mais difícil da Plano? Qual foi o maior erro ou tropeço na construção da Plano, dessa história que vocês têm hoje? E o que esse erro te ensinou? E esse ensinamento te levou a adaptar algum processo? Ou algum ensinamento, eu nunca mais eu faço isso, de hoje em dia eu só faço desta forma? O que que mudou depois desse tropeço, desse erro? Alguns erros todos cometem, né, seja você na tua vida pessoal, você na tua vida profissional, teu escritório, as empresas em si, né. Tivemos vários tropeços, até erros, assim, na escolha, ou na aceitação de cliente, né, porque aquela situação que nós estávamos falando, a questão da confiança, muitas vezes você recebe um cliente que ele está disposto a mudar totalmente a gestão da empresa dele. Isso muitas vezes acontece ali, ele tem aquele desejo de fato, ele quer mudar, né? Só que existem alguns impedimentos para isso, né? Algum impedimento, seja ele particular, seja ele profissional, ou da própria gestão da empresa, né? Então, o que ocorreu? Na ânsia, às vezes, de você aquela primeira proposta que ele te trouxe de fazer uma mudança grande na empresa, você entra com todo o teu conhecimento, né, e tentando ensiná-lo a gerir alguma situação. E muitas vezes aquilo não é muito bem visto, né. Então, ele acha que você está querendo, assim, se intrometer demais na vida da empresa, né, e não é isso. A gente está tentando ajudar ele a organizar e a crescer. Mas existem barreiras para isso, né. Então, com o tempo, a gente foi aprendendo o seguinte, que não poderia
assim, por mais conhecimento que nós temos de gestão, né, seja ela administrativa, financeira, fiscal, nem tudo você pode ir lá, ir até o teu cliente e tentar implantar, não digo forçar a implantação daquele sistema, né, mas convencê-lo de tal situação, porque ele tem uma mania, vamos dizer assim. Então você tem que indo pelas beiradas e organizando, ensinando a ele como gerir aquela situação. Então, tropeços houveram de clientes que, a princípio, ah, ah, demonstravam essa vontade de organização, de reorganização, na verdade, né? De gerir a empresa dele com mais eficiência, etc., né? Mas, em determinado momento, ele achava que que o escritório estava sendo muito invasivo. Então, nós tivemos que aprender a lidar com esse tipo de coisa. Tentar entender ao longo do tempo e até mostrar pro cliente, né, que isso é um trabalho árduo, não é um trabalho rápido, né, para ele, para poder consertar ou organizar a empresa dele. E eu não sei se não. Eu venho da área de tecnologia e tal, e eu pegando um gancho um pouco do que você está falando. Eu sempre trabalhei com consultoria também. Não sei se isso na área contábil também. Mas eu vejo muito o que você acabou de dizer. Uhum. Às vezes a gente entra num cliente novo, vendo vários fatores e várias oportunidades de mudança para melhor. Sim. E às vezes com nosso conhecimento a gente não consegue ver o todo. E o cliente não enxerga o todo. E às vezes a gente bota muita energia e acaba assustando o cliente. Exatamente. Acho que vem de encontro com isso que você está falando, exatamente. né? Às vezes, dosar essa energia que a Tem gente que vai controlar falar. a tua energia. Tem que Essa controlar a tua energia. ansiedade de resolver o problema, né? Para não assustar o cliente. Exatamente. Acredito que É seja bem isso. Porque bem de conta. com certeza. Porque a empresa do cliente é a casa dele, né? Você não admite que uma pessoa de fora entre na tua casa e comece assim a criticar a forma que seus móveis estão dispostos, né? A forma que você faz a tua refeição, né? O horário que você vai deitar, o horário que você vai acordar, né? Então é basicamente esse paralelo mesmo, né? Você não pode ser tão invasivo assim e tentar entender por etapas exatamente o que o cliente quer mudar e se ele está disposto realmente a mudar aquela situação, entendeu? Então é por aí mesmo. Por aí Bacana, mesmo. bacana. Acho que em qualquer área mesmo, a gente tem que sempre dar dosando. Principalmente quem trabalha com consultoria é muito difícil. A gente acaba conhecendo vários ambientes, várias políticas de empresas, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Fica a dica para vocês aí de casa, que quando trabalharem em consultoria, às vezes dosar essa ansiedade, querer resolver o problema sempre e passar o step by step, o passo a passo para o cliente e seguir um processo dentro do cliente para não assustar, porque senão assusta, acho que você quer resolver tudo, meter o dedo em tudo e aí fica complicado. O cliente acaba travando, de certa forma, bloqueando por receio, né? É verdade. Mas já aproveitando esse gancho dessa sua experiência, na sua visão, o que foi assim um fator decisivo, um diferencial competitivo para Plano para ela crescer? Você acha que foi processos, pessoas que passaram aqui na Plano, que estão na Plano, ou até mesmo tecnologias ou até o network que você construiu durante esses longos anos? O que foi esse fator chave? Sabe que tem vários fatores, e logicamente tem a parte operacional, tem a parte comercial, mas o que foi o fator chave desses clientes que vocês tiveram, os clientes que vocês têm, que ajudaram a rampar, que te ajudaram a estar nesse patamar que vocês estão hoje, e foi um fator decisivo para você? Eu acho assim que o grande diferencial, e talvez assim mais importante, foi o equilíbrio entre pessoas, né, processo e relacionamento. Isso é de fato muito, muito importante. Além aceleração através de tecnologia, etc., né, porque ao longo do tempo, você tem que ter sistemas que te ajudem a controlar todo o teu processo, né? E ser rápido em algumas decisões e algumas respostas, né? Porque o cliente hoje, o que ele ocorre? Ele te faz uma pergunta, né? Você tem que praticamente estar ali, ter o conhecimento da resposta imediata, né? Eu costumo
dependendo do tipo de assunto, né? E até por ser uma coisa assim muito dinâmica, né? A forma da Plano trabalhar, né? Eu prefiro sempre responder, na medida possível, por e-mail, né? Bate um papo com o cliente sobre aquele assunto, etc. Mostra para ele quais são as situações, mas responde por e-mail, porque de repente você tem alguma coisa ali que teve as alterações, as mudanças são muito rápidas, né? Então, para você se certificar um pouquinho mais daquilo que você está falando, né, você tem um tempo a mais para poder colocar aquela situação e responder com mais certeza, né? Agora, por exemplo, processo sem pessoa não funciona, né? E tecnologia, processo com pessoa sem pessoa não funciona. E ao contrário também, né? Pessoa sem processo. Não tem como. Então você tem que ter um equilíbrio muito grande sobre isso. E é difícil, né? Muitas vezes você encontra profissionais aí que ele tem aquela linha de raciocínio, vamos chamar assim, Fora da curva. fora da curva, que para você trazer ele pro eixo é um pouquinho complicado. É bem difícil, né? Então você precisa estar atento a esse tipo de situação, né? O nosso crescimento realmente, ele foi assim, o grande pilar dele foi a prática do dia a dia, né? E esse tipo de relacionamento, pessoa, processos e sistemas. Bacana. O relacionamento e essa parte de pessoas e processos, né? Se for processo, pessoas não existe, pessoas sem processo também não dá certo. Então é bem é o core de cada empresa hoje em dia, que acredito eu. Sim. E o relacionamento, você pode ter um processo bem definido, pessoas chaves em cada cabeça, em cada área, e não ter um network forte no mercado, você não consegue crescer, você não consegue expandir, né? Sem dúvida, sem dúvida. E como a área contábil ela é meio mística no mercado, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de enxergar a área contábil como uma área core, uma área estratégica, né? Muitas vezes, que nem a tecnologia, muitos empreendedores acham que é só gasto, só custo para a empresa, né? Uhum. E muitas vezes é estratégico, dependendo do ramo, do segmento da empresa, realmente ela é um custo, mas na maioria das empresas hoje eu acredito que ela seja uma área estratégica. A área contábil também, acho que tem o mesmo foco, porque é o core, mexe com toda a visão estratégica da empresa, né? Sim. Então, para um vendedor definir um preço, ele precisa falar com a área contábil, entender os números, entender quanto foi pago o produto, entender quanto tem de estoque, não sei, entender todo o processo contábil, todo o balanço, para ele poder precificar de certa forma. Ou é a mesma coisa na área de compras, às vezes saber quanto tem em caixa para comprar, saber quanto. Então, tudo hoje acaba passando pela área contábil. Uhum. Então, como que você faz para esses empreendedores que têm dificuldade de enxergar a área contábil como uma área estratégica? Como que você faz para traduzir esses números em negócio, em visão de negócio? Como que você faz para passar isso para esses empreendedores que não têm essa visão? Eu aprendi ao longo do tempo, né, assim, que números, eles fazem sentido só quando conectados à realidade do negócio. Essa é bem isso que você está falando mesmo, né? O vendedor, ele vai, o vendedor ou o gestor lá do negócio, na hora que ele vai vender, ele tem que entender o seguinte: qual é o produto dele, quanto custa para ele fazer aquele produto, né? Qual é a margem que ele quer em cima daquele produto, né? Porque se for para ele ter prejuízo, também não adianta. Ele visa lucro, correto? Toda empresa visa lucro. E nessa situação, é importante as informações contábeis, né? A gente tem que gerar números, tem que ter essa conexão aí com o negócio dele para ajudá-lo a impor essa situação, né? Além disso, ele tem uma situação muito importante. Não adianta ele ter toda essa organização ali dele da empresa, né? Custo, margem, etc., né? E sem uma pesquisa de mercado, né? Porque muitas vezes o que manda é o mercado. Então você tem que entender essa situação. Às vezes, assim, em vez de falar em indicadores contábeis, né?
a gente passa a falar em caixa, margem, risco, decisão, né? E tentar traduzir esses números para o cliente entender de uma forma melhor, né? Ligado àquela situação que ele está vivendo ali, do produto, do negócio dele. Então, basicamente essa a situação. É isso que a gente tenta entender e gerir junto com o cliente. Bacana, isso facilita a tomada de decisão e o pensamento analítico dos empreendedores, né? Saber como direcionar, como montar a estratégia do ano seguinte, ou até mesmo para finalizar um segundo semestre, segundo trimestre, e tomar as decisões necessárias para alavancar o negócio, né? Basicamente é você traduzir os números, né? Entender o cliente, mostrar para ele, né? De uma forma assim simples, né? O mais simples possível, né? Não adianta você fazer muitos gráficos, muita informação que ele não vai absorver aquilo. Então tem que ser uma forma bem simples, né? Prática. Esse sempre foi o meu pensamento, para que você possa influenciá-lo e ele ter uma gestão correta ali do produto e da empresa dele. Bacana. E olha, vamos mudar um pouco o rumo aqui da conversa, vamos falar um pouco de tecnologia. A tecnologia hoje, a IA tá aí no mercado, né? A tecnologia tá cada vez mais forte em todas as empresas possíveis, a área de advocacia, a área médica estão perdendo muito espaço para tecnologia. Hoje, por exemplo, tenho grandes amigos que têm escritório de advocacia, aquele advogado de fazer entrevista, de fazer aquele primeiro contato com o cliente, acabou. Certo. Hoje ele passa um link para o cliente no WhatsApp, o cliente faz a entrevista com um robô ali, com uma interface humanizada de um chat GPT, de uma IA, e faz toda aquela primeira entrevista, e em cima disso ele já pega aquele texto construído, aquela entrevista, ele gera um texto ali, um documento, esse documento vai para outro IA que transforma aquilo ali numa petição, para dar entrada num processo trabalhista. Aquele advogado que faz estagiário, advocacia que entrar no escritório de advocacia para fazer entrevista, para trabalhar nesse primeiro passo, desse contato humanizado, acabou hoje nesses escritórios. Como que você enxerga na área contábil, no seu segmento, dentro da Plano, como que você faz para equilibrar a absorção de tecnologia, adotando novas tecnologias e não perder esse relacionamento, estar tete a tete com o cliente? Como que você faz para equilibrar isso? A primeira situação é assim, entender e o caminho que eu tomei foi enxergar que a tecnologia, ela é um meio, não um fim, né? Perfeito. Então ela te traz muitas vantagens, o que eu costumo dizer assim de uma forma bem prática, né? Use a tecnologia a seu favor, nunca contra você, né? Hoje a gente percebe, de um modo geral, né, a tecnologia, o IA, sendo usado para caminhos obscuros, né? Sim. Que é até o que a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças em casa, né? Com seus filhos, sobrinhos, netos, primos, etc., né? Para que ele faça a pesquisa, principalmente a questão de quando está estudando, né? Que ele façam pesquisas, né? Voltada para aquilo que ele está querendo aprender de fato, né? Não para prejudicar uma pessoa, prejudicar alguma situação, não é isso, né? Então, a questão tecnologia para o escritório, para qualquer tipo de escritório, para qualquer empresa, ela é fundamental. Ela é um meio, né? Ela não pode ser, como eu falei, um fim, né? Então, hoje, por exemplo, você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, não necessariamente ela tem que estar ali na sua frente. Você faz isso através de videoconferência. Isso te trouxe aí uma praticidade, um ganho de tempo, etc. Trouxe. Por outro lado, aquela questão, o contato com a pessoa, né? Ali, olho no olho, vamos dizer assim, sem filtro, né? É muito importante, né? Então, você não deixa a tecnologia de lado, você usa, eu uso, sem dúvida nenhuma. Essa questão do chat GPT, o IA em si, eu acredito que ele veio para te ajudar, te trazer praticidade, mas você tem que tomar os cuidados e fazer as revisões devidas em cima daquilo, né? Você falou de petições, né? De advogado, a gente já ouviu falar aí várias situações
que o juiz, na hora que ele olha aquela petição, ele percebe ali que foi tirada ali do ChatGPT, do IA e tudo mais, né? Um breve comentário, outro dia eu vi eu não lembro se foi no Instagram ou no LinkedIn, alguma coisa assim, e procurei me aprofundar um pouco, né? O cara lá, a pessoa, ele criou um advogado virtual, né? Que ele estava participando da audiência, né? Que era uma audiência, logicamente, por videoconferência. E a juíza falou, mas esse advogado teu foi constituído de onde? Começou a perguntar, percebeu que era um IA, né? Falei, poxa, aí é demais também, né? Então, é assim, use sempre a tecnologia ao seu favor, é isso que a gente procura fazer no escritório também. Não tenho tanta, assim, nós temos um sistema de gestão, né? Nós temos algumas, vamos dizer assim, planilhas ligadas ao sistema, né? Não é tudo tecnológico como nós fazemos aqui, não, né? Tem muita coisa que a gente acaba fazendo um pouquinho. Eu sou um pouquinho mal da antiga, sabe? Tem coisa que eu prefiro escrever na mão, que eu acho que aquilo fica mais gravado, né? E conheço muita gente desse jeito. Mas a ideia, sem dúvida nenhuma, a tecnologia é importante e, volto a dizer, ele é um meio, você não pode dispensar. Bacana. Galera, eu queria aproveitar a oportunidade também para dizer que a Wave está aí no mercado já há alguns anos. Desde 2018 nós estamos no mercado aí projetando tecnologia, transformando negócios. E aqui no comentário, na descrição desse vídeo, vai estar disponível todos os nossos contatos. Nosso site, www.waves.com.br, e o nosso WhatsApp. Lá você consegue fazer contato com nossos consultores comerciais, trazer para a gente a sua necessidade, sua dúvida, o seu projeto. Nós vamos construir uma solução e apresentar para vocês. A Waves tem essa personalidade de transformar os negócios e crescer junto, buscar transformar os negócios e procurar crescer junto com os seus clientes. Então, no primeiro momento, nós vamos falar de valores, vamos falar de solução, vamos tentar resolver o problema de vocês para a gente crescer junto. Faça contato com a gente, nós vamos responder o mais breve possível. Beleza? Continuando aqui, eu queria falar contigo sobre... Você já em algum momento já teve que dizer não para algum cliente? Você já teve que dizer não para algum cliente que já estava na sua base, ou um novo cliente por algum problema, ou enxergar que esse cliente seria um problema? Dizer não é sempre muito complicado, né? Eu tenho uma grande dificuldade em dizer não, né? Até a minha sócia muitas vezes briga comigo porque tem situações que ela me diz, olha, isso você tinha que ter dito não aceitado, né? E às vezes por intuito de ajudar, de ver a situação daquele cliente, você acaba dizendo sim, né? Mas ao longo do tempo você vai mudando essa tua ideia, né? Como eu te falei, a Plano ela tem 21 anos de mercado, né? Ela, no começo, foi muito complicado. Muitas vezes você não pode se dar o direito a dizer não, porque quando você está começando, você tem que trabalhar, ralar pra caramba, entendeu? Até você chegar num ponto que você fala, opa, agora a palavra não é escolher cliente, mas filtrar clientes. Sim. Aqueles que agregam ao teu escritório e você sente também que você pode ajudá-lo em alguma coisa, né? Então tive que dizer não, muitas vezes um não no sentido de início de trabalho, né? Ou um não no decorrer do trabalho, né? Depois que já tinha admitido aquele cliente no escritório, já está trabalhando com algum tempo com ele, e a gente sentiu que toda aquela proposta que foi dada, né, que foi sugerida, e no momento ele aceitou, ele já não estava aceitando mais, né? Já ajudei muita gente, e assim, você tem logicamente o reconhecimento por isso, e também tem as mágoas, né, porque a partir do momento que você começa a tratar com mais profissionalismo, né, com maior intuito de gestão, você mexe na ferida de algumas pessoas e ninguém gosta disso, né? Então, já tive que dizer não, é dolorido, não é muito fácil não, mas eu já disse bastante não, sim. Mas cutucando um pouco mais a ferida, já teve algum não por princípio
não precisa nem entrar em detalhe, mas sei lá, um cliente que você viu que não praticava aquele mesmo princípio de profissionalismo, de ética que vocês buscam hoje, que vocês mantêm. Teve algum não desse que você precisou realmente falar, não, dessa forma, com esse... Já, E como que foi essa saída? Como que você buscou dizer o não para não perder até mesmo, sei lá, às vezes aí por indicação, né? sim, né? Até esse fato, né, de indicação, ela te traz benefícios, né? Mas ela pode também te trazer dificuldades, né? Porque muitas vezes você recebe a indicação de uma pessoa, daquele determinado cliente, né? Por ser amigo, por ser parente, etc. Só que aquela pessoa, ela não sabe exatamente qual é a forma de trabalho daquele que ele indicou, né? Daquele amigo que ele indicou, daquele parente que ele indicou, né? Então fica uma coisa muito melindrosa, porque amanhã ou depois você encontra com aquela pessoa que te indicou, e aí, como que tá o fulano? Como é que tá o Beltrano? Aí você fala pra ele, olha, então, eu não tô mais com ele. Pô, mas o que aconteceu? Te indiquei, etc, tal. Aí você tem que contornar um pouco essa situação. Eu costumo, assim, nunca, dependendo da situação, entrar em muito detalhe do que ocorreu, né? Eu digo apenas que houve um consenso entre as partes e achou melhor cada um seguir o teu caminho, né? Você não precisa entrar muito em detalhes também por isso, né? Porque dependendo da amizade que a outra pessoa tenha com o indicado, ele pode pensar em N situações, né? E outra, tem aquela questão também, né? É tudo muito sigiloso, né? Então você conversa com aquela pessoa que indicou um cliente para você e você contar detalhes, né? De repente ela pode falar para aquele cliente que você contou detalhes da vida dele e eles até se distanciarem por algum momento, né? Por alguma coisa que foi errada. Então isso não é bom para nenhum lado. Perfeito. Mas é delicado, tudo um assunto delicado. Eu já tive situações de, como você perguntou, olha, eu preciso de um balanço, né? Eu preciso de um balanço que me dê condições de conseguir um determinado benefício, um determinado negócio. Eu falo, infelizmente, a tua empresa não tem essa capacidade. Isso eu não posso montar alguma coisa nesse sentido, né? Isso tem bastante, infelizmente, né? Mas Perfeito. É complicado. A gente tenta sempre seguir o caminho e às vezes as pessoas podem não entender, mas infelizmente a gente tem que seguir nossos princípios, né? com certeza, com certeza. Eu acho que é ética e profissionalismo acima de tudo, Acima né? de tudo, exato. E o outro lado tem que entender também. Sim, Não sim. tem como. E me diz uma coisa, ao longo dessa trajetória, que nem esse tipo de situações deve gerar muita pressão, deve gerar Uhum. muito peso, né, no dia a dia, estresse. Como que você faz, tanto no lado profissional como pessoal, para aliviar, suportar essa pressão? Você adota alguma disciplina? Você pratica algum esporte? Sei lá, viagens a cada tantos meses? O que que você faz para aliviar essa pressão? Como que você lida com isso? Pedalo, Pedala, bacana. pedalo. Procuro, assim, ultimamente a frequência diminuiu um pouco, né? Mas procuro fazer um pedal aí 2 ou 3 vezes por semana, seja ele à noite, seja no final de semana aí com um grupo de amigos. E isso te traz aí uma paz muito grande, te tira daquele mundo que você vive durante a semana, né? Te distrai, te relaxa, porque realmente é complicado, né? A pressão é muito grande, ainda mais nos dias de hoje, né? Com tantas mudanças, reforma tributária, a pressão é bem complicada, né? E fora isso, é assim, eu procuro, à medida do possível, não é sempre que a gente consegue fazer isso, é separar o trabalho, né, da tua vida pessoal. Volto a dizer, não é tão simples assim, né? Porque às vezes você está com uma preocupação muito grande do dia a dia, você acaba levando isso para tua casa, Tem né? jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Mas eu procuro o máximo possível, na medida do possível, separar uma coisa da outra, né? E assim, a gente procura vários meios, né? Não só a questão do esporte que eu te falei, que o esporte que eu
que eu pratico basicamente é pedalo. Detesto, desculpe até o que eu vou falar, detesto academia. Ficar preso, né? Não dá. Isso eu preciso de liberdade. Até essa questão do pedal, quando a gente marca algum pedal, vamos pro meio do mato. Natureza. Vamos pra natureza. Não dá pra você ir pra cidade, ver as coisas que você tem na cidade. São Paulo, Guarulhos, né, onde nós estamos hoje, São Paulo, tem muitos lugares bonitos, né? Mas tem muita coisa que não te agrada. Sim. Você vai pro meio do mato, você vai ver mato, você vai ver barro, você vai ver terra, você vai ver pássaro. Então te relaxa bastante. Fora essa situação, é como eu te falei, tá sendo muito difícil ultimamente, né? Mas a gente procura, faz tempo que eu não viajo, mas fazer uma viagem, seja ela nacional, internacional, passar um final de semana no sítio, com os irmãos, com os filhos, né? Bacana. Com os netos, isso acaba te trazendo uma certa paz e relaxando, sem dúvida nenhuma. Mas me conta, você estava falando aqui antes da gente começar a gravar, antes da gente abrir as câmeras, que uma vez por ano você faz uma pedalada animal ali, né? Até a cidade Aparecida lá. Como que é isso? Quantas pessoas vão? Como que é essa organização? Então, um pouco mais pra gente. Tem um grupo, né, que eu já participo dele há uns 3, deixa eu lembrar aqui, não, já há mais tempo. Uns 6, 7 anos mais ou menos. Ele chama Visual Bikers, né? Aproveitar aqui, eu não sei se ele vai ver em algum momento, mandar um abraço para todo o pessoal do Visual, principalmente o nosso presidente, o Ranzi, né, que é o fundador desse grupo, né, uma pessoa sensacional, uma pessoa assim que procura sempre fazer o bem para o próximo, e isso nos incentiva, né? Então, normalmente, ele organiza esses pedais. Todo ano tem esses pedais, né? Eu participei desse pedal aí durante 5 anos. O ano passado, eu acabei fazendo alguma coisa um pouquinho diferente, né? Mas são 180 quilômetros, né, de pedalada. Normalmente... Em um dia só? Sim, uma noite, né? Nós procuramos sair à noite para fazer esse pedal, mais tranquilo, né? Saindo aqui de Guarulhos. Saindo de Guarulhos até Aparecida. Tem as suas paradas para descanso, tem o apoio, etc, né? A galera fecha a faixa de trânsito para não ter perigo. Sim. Fecha a faixa de trânsito. Normalmente a gente pedala pelo acostamento, né? Que esse tipo de pedal é todo asfalto, né? E tem apoio, tem ônibus, tem o pessoal de carro que vai apoiando. Bacana. E tudo mais. Ele já foi um pedal, acho que não sei se foi na primeira ou na segunda vez que eu fui, chegou a 200 pessoas pedalando até Aparecida. Grande. Foi. Depois da epidemia, né, da pandemia, na verdade, diminuiu bastante esse tipo, até pela questão de aglomeração, então isso ficou muito na cabeça das pessoas, né. Esse pedal que já teve 200 pessoas, hoje, em média, estão 40, 50... Porque também tem uma coisa, a responsabilidade de você gerenciar esse passeio é muito grande. Muito grande. Imagina, você tem lá o pessoal de coordenação do grupo, né? Que são em torno de 10 pessoas. Para gerenciar 200 pessoas não é fácil. Não é fácil. Né? Então a gente já teve experiências, é uma experiência sensacional, mas no meio do caminho a gente já teve experiências não muito agradáveis, né? Sim. Com acidente, já teve que socorrer pessoas, etc. Mas eu faço, sim. O ano passado, por exemplo, nós fizemos aí um pedal de 4 dias, né? Que é um pedal idealizado também por um outro grupo, né? Que é o MTB Guarulhos, né? O nosso presidente lá, o Marcos Paglione, ele é o idealizador desse pedal. Inclusive, em Guarulhos, existe uma lei regulamentando esse pedal. Bacana. Né? É um pedal que ele é diferenciado porque, enquanto do Visual é via asfalto, o MTB ele é via... cidades do interior. Então a maioria aqui. Isso, maioria terra. Bacana. Então é um pedal. Depende muito da disposição de cada ciclista, né? Você pode fazer em 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depende do que você quer. Bacana. Eu gosto sempre de fazer. Esse último eu fiz em 4 dias. É bom porque Vocês param, acampam? Não, pousadas. A gente já marca a pousada e... Os pontos estratégicos. Para almoçar, pousada, etc. Então, se você
faz esse pedal aí em 4 dias, você tem tempo de apreciar bastante a natureza, ver locais bonitos, conversar, etc, né? Depende muito do teu intuito. Depende muito do teu intuito. Você acaba juntando o esporte com o prazer, né? De você relaxar, estar no Sim, meio da natureza. Então, deve sem ser bem dúvida nenhuma. confortante. Um pedal desse aí eu te garanto pelo menos uns 2, 3 meses aí de relax que você Você consegue segura, né? O estresse do segurar dia a dia, a bem, segurar o pressão. estresse do dia a dia. Que você começa a estressar, você lembra do pedal que você fez, né? E Né? das passagens que você teve lá com seus amigos. Você fala, opa, peraí, relaxa. Bacana, bacana. Agora, voltando um pouco para plano, hoje você conseguiria definir, não em uma frase, mas em um termo assim, explicar o sucesso que a Plano teve durante esses anos? Você acha que foi mais fazer o melhor todos os dias, acertar, fazer o certo todos os dias, ou decisões estratégicas nos momentos certos que Uhum. levaram vocês a chegar nesse patamar que vocês estão hoje? Eu acredito que o sucesso da Plano é muito mais sobre fazer bem o básico todos os dias, né? Ah, os saltos estratégicos eles só funcionam porque existe assim uma base sólida, né? Então você tem que ter ali dentro do teu escritório uma base que possa te sustentar, né? Seja ele ali teu sócio, teus assistentes, todo o pessoal, todos os seus colaboradores ali, né? Porque você não consegue gerar um negócio sozinho, você precisa de apoio, né? Se você não tiver esse apoio e esse apoio não for consciente, não for aplicado, não tem jeito. Você não consegue gerir o teu negócio de uma forma sólida e consistente, né? É, E sem essa base, qualquer salto, ele é um risco desnecessário. Então você tem que ter consciente, né? Tem que ter consciência daquilo que você faz e daquilo que você vai oferecer ao teu cliente. Então é basicamente isso, né? É, como eu falei, fazer o básico com eficiência todos Todos os os dias. dias, né? E isso te proporciona tempo de você buscar conhecimento e estratégia para o teu negócio. Bacana. Bom, estamos chegando no final do nosso podcast, cara. Eu queria agradecer o Já tá tempo do José acabando já? Antônio. Mas para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para a galera que está em casa, para quem está começando a empreender agora, os empreendedores que estão começando agora, estão começando o seu negócio agora. Quais as dicas que você pode dar para que eles tenham sucesso de forma sustentável, obtenham sucesso de forma sustentável, consigam progredir nos seus negócios, sejam eles na área de contabilidade ou em qualquer área, e que não e dar essas dicas de forma que eles não tomem atalhos ilusórios, porque muitas vezes aparece aquela coisa que parece ser muito boa, maravilhosa, e você acaba tomando um golpe ou até mesmo quebrando aí a empresa por investir alto e não ter aquele retorno financeiro que você esperava que fosse ter. Quais as dicas que você pode deixar para essas pessoas que estão começando agora? Eu acho assim que isso, logicamente, eu não aprendi de um dia para o outro. Você vai aprendendo ao longo da tua vida profissional, né? Pelas empresas que você passou, pelos clientes que você teve, etc, né? Eu acho que o caminho realista é aprender o técnico, mas não parar nele, né? Um exemplo disso, na minha época, nós tínhamos lá o curso técnico em contabilidade, técnico em administração, etc. Ao longo do tempo, esse tipo de ensino mudou. Na minha opinião, foi um erro tremendo. Eu fiz técnico em contabilidade e depois eu fiz a faculdade, a universidade. Então, você tirar o técnico é um erro muito grande. Você tem muitos técnicos hoje aí que têm alta capacidade, sem dúvida nenhuma, né? Isso mais da minha geração, sem dúvida. Conheço técnicos que, inclusive, fizeram o curso técnico e não fizeram mais nada, né? Mas são ótimos profissionais, aprenderam na prática mesmo, né? Mas eu acredito assim, é aprender o técnico, mas você não pode parar nele, né? Você começa pequeno, mas com visão, né? Você não vai querer dar um salto maior que tua perna,
né? Se você tem uma escada, você não vai ficar, vou subir de 2 em 2 degraus, 3 em 3 degraus. Não, sobe de 1 em 1 degrau. Você vai aprendendo gradativamente toda na tua vida, etc, né? A gente tem hoje muitas crianças dinâmicas, né? Que ela nem engatinha, ela já sai andando, Sai andando, né? exato. Mas, poxa, não é bonito você ver uma criança, ela começa a se arrastar, começa a engatinhar, de repente ela começa a andar. É Verdade. bacana isso, né? Então tem uma essência em tudo isso Tem um aí. porquê, né? Tem um porquê, tem um porquê. Bacana, você vê, olha, meu filho, ele nem engatinhou, já saiu andando. Legal, mas puxa vida, você vê essa evolução é muito bacana. Faz bem pra você, faz bem pro teu coração, faz bem pra tua mente e tudo mais. Então acho que na vida profissional é assim também. Degrau por degrau, visão, sem dúvida nenhuma, e nunca desistir, né? Nunca desistir. Você vai ter percalço, você vai de repente ver que um degrau está quebrado, que ele vai te obrigar de repente a querer pular aquele degrau, entendeu? Que é uma dificuldade imensa, sem dúvida nenhuma, mas você tem que ter essa visão. Erro, você vai cometer, né? Mas você tem que entender o seguinte, quanto mais cedo você cometer o erro, né, mais cedo você tem tempo para corrigi-lo. Sim. Né? Então essa é a ideia. Errei, vou corrigi-lo. Não esquece do erro. O erro é uma lição. É uma lição, né? Lógico, se você não puder não errar, melhor. Sem dúvida nenhuma, né? Tem situações que você não pode errar, mas você tem que ter a capacidade e a humildade de reconhecer aquilo e ir lá e corrigir, né? Eu acho assim também que um sucesso sustentável, ele vem de consistência e de um posicionamento claro, né? Decisões decisões difíceis você tem que tomar a todo momento, mas você tem que tomar, né? Seja naquilo que você me perguntou de dizer não, que para mim, apesar de ter aprendido, mas continua sendo uma grande dificuldade, mas eu aprendi, né? Às vezes dói um pouquinho no coração, mas você tem que fazer, né? E tomadas em tempo certo, né? Aquilo que eu falei, não procura atalho, não. Tenta ir no caminho certo, degrau por degrau, né? A hora certa, como a gente costuma dizer, do pulo do gato vai chegar. Só que para dar aquele pulo do gato, você tem que estar consciente do que você está fazendo. Tem que ter passado por todas as etapas. Tem que ter passado por todas as etapas. Eu acho que é basicamente isso. E buscar o sucesso sempre. Sempre. Sem dúvida nenhuma. Galera, estivemos aqui hoje com o José Antônio, sócio proprietário da Plano, engrandecendo esse conteúdo, engrandecendo nosso podcast, trazendo aqui sua experiência, sua carreira, suas dicas da vida pessoal, profissional. Então, quero agradecer novamente, José Antônio, obrigado Obrigado a você pela oportunidade, pela estar aqui com a gente, compartilhando a sua história. Uhum. E, galera, curtam, compartilhem e obrigado.